Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a última parte, a parte 3, que era a última parte que faltava então para a gente falar sobre o caderno número 33, esse assunto então de saúde da criança. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a questão de violências, negligências, também notificações e a diferença dessas situações para uma situação de acidente, né? Alguns conceitos também que o Ministério da Saúde nos traz, então um assunto bem importante da gente conversar e também da gente saber, porque no futuro, né, como profissionais da saúde, a gente também vai ter que lidar com esse tipo de situação, né, ambas as situações. Então vamos lá. Então, pessoal, iniciando pela questão de prevenção de acidentes, a gente tem então no caderno a seguinte situação. Os acidentes, eles vão se diferenciar da violência, porque os acidentes, eles não são intencionais. Então, não sendo intencionais, eles também podem vir a ser previsíveis, né? Diferente das violências que são imprevisíveis. Então, assim, no acidente, a gente vai ter a ausência, né, da intenção de machucar a criança, diferente da violência. Na violência, o adulto que comete a violência tem a intenção, então, de ferir ou de causar algum dano nessa criança, seja fisicamente ou psicologicamente. Lembrando que o dano não precisa ser necessariamente físico. Assim, a gente tem hoje, né, claramente, casos de violência por danos psicológicos também com as crianças, tá? Então, o Ministério da Saúde nos traz nesse caderno também o fato de que a saúde da criança se subentende, né, que a saúde da criança não depende só de fatores internos, como, por exemplo, biologicamente falando, né, a biologia da criança. E sim, causas externas também podem atrapalhar na saúde da criança. E falando em causas externas, a gente tem, então, os acidentes e também as violências, tá? As informações que o livro nos traz, então, sobre as maiores causas de acidentes, elas vão incluir, então, a questão de choques elétricos, quedas, né, de altura, acidentes de transporte e também acidentes com objetos pérfuro-cortantes, então, com facas, né, enfim, objetos ali que podem vir a machucar a criança, tá? E a gente também tem a fase dos acidentes. Então, os acidentes são divididos em 3 fases: pré-evento, evento e pós-evento. O que acontece no pré-evento é justamente a questão da prevenção de acidentes. Então, é campanhas de prevenção, de informação, levar informação para essa população, campanhas de conscientização, né, e até mesmo orientações. Por exemplo, uma mãe puérpera que vem fazer uma consulta de puericultura e tu levar informação para essa mãe sobre a questão de não fazer cama compartilhada, de manobras para desengasgo, isso tudo é pré-evento, é tu evitar aquele acidente levando informação, né, para a população. Já o evento é quando a gente tem, infelizmente, o acontecimento, né, desse acidente, mas aí a gente já tem a função, então, de reparar e estabilizar essa criança, tá? E no pós-evento a gente tem a função, então, de reabilitar. A gente entra com a função de reabilitar essa criança após o acontecimento. Então, falando agora sobre violência e não mais só sobre acidentes, tá? A gente tem um conceito, então, que o Ministério da Saúde diz que violência é uma poderosa ameaça ao direito à vida e à saúde da criança e de sua família. Então, essa violência, ela pode se mostrar de várias formas, tá? A gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e até mesmo a negligência. A negligência, ela não deixa de ser uma forma de violência, porque a gente sabe que as crianças, principalmente as menores, né, elas dependem do adulto, do cuidador dela, principal para tudo. Então, tu abandonar e deixar de lado as necessidades básicas dessa criança é uma forma de negligência, tá? Sem falar, né, que o abandono dessas necessidades físicas e até mesmo de afeto básicas para essa criança podem vir a causar danos psicológicos muito sérios, né, para essa criança. Então, qual que é a função e quais são os meios, né, que o Ministério da Saúde nos diz que seria uma forma da gente conseguir controlar essas situações? Ou até mesmo, né, então, depois que elas acontecem, reabilitar essa criança da melhor forma possível. Desenvolvendo ações, então, de conscientização da população, identificando casos suspeitos. Então, quem trabalha principalmente na atenção primária, né, consegue pegar algumas coisas ali bem suspeitas, e eu diria até mesmo cabulosas às vezes. Eu trabalho na atenção primária, então eu sei que a gente acaba vendo às vezes alguns casos e normalmente a gente começa a desconfiar quando já tem alguma suspeita ali. Nunca é só um profissional, sempre é um profissional ou outro que está suspeitando já, tá? Então a gente consegue às vezes identificar esses casos, buscar proteção social para essa criança. Então, a partir do momento que se identifica um caso de violência, seja qualquer tipo de violência, a gente tem que buscar principalmente a proteção social dessa criança, tá? E quando o caso de violência já aconteceu, ou a gente tem alguma notificação de violência, a gente tem que dar continuidade no cuidado, né? Que não deixa de ser o apoio, né, psicológico, enfim, para essa criança depois que ela sofreu algum tipo de violência. E para exemplificar, então, pessoal, algumas situações de violência que o profissional da saúde pode acabar se deparando, a gente tem, além da própria agressão física, que é muito comum, inclusive, né, nesses casos
de acontecer a violência física ou psicológica. A gente vai ter também trabalho infantil, o bullying, o tráfico de seres humanos também é uma situação de violência, tá? E inclusive tem uma síndrome, eu até tinha lido alguma coisa um tempo atrás sobre isso, e eu quis trazer também pra vocês, que também se caracteriza como uma situação de violência contra a criança, que é a síndrome do bebê sacudido, que é quando o cuidador, né, da criança, ele, incontente com o que a criança tá fazendo, está chorando, ou porque a criança não, entre aspas, obedece o que ele quer, ele vai lá e sacode a criança. Então, acontece, né, o choque do encéfalo ali com a calota craniana. Então, o que acontece? Nesse tipo de situação, a gente pode ter algumas complicações muito graves, como, por exemplo, lesões oftalmológicas, surdez, tá? Lesões hemorrágicas no cérebro, lesões também como convulsões, por exemplo, causar lesões cerebrais a ponto de gerar algumas convulsões no futuro nessa criança. Então, isso que é uma coisa que, inclusive, eu acho que às vezes a gente nem pensa que se caracteriza como um sinal para violência, se caracteriza assim, tá? É uma situação de violência para a criança. E para finalizar, então, vamos falar agora sobre a responsabilidade do profissional da saúde. Então, qual seria a responsabilidade do profissional que está atuando ali e que pega um caso desses, tá? Inicialmente, a gente tem que sempre lembrar da questão do acolhimento, tá? Como para qualquer paciente, a gente tem que fazer o acolhimento. Nesse tipo de situação, principalmente, você tem que fazer o acolhimento, né? Então, tem que acolher aquela criança e também prestar um atendimento, nos casos, por exemplo, de violência física, né? Prestar todo o atendimento junto ao acolhimento para essa criança, tá? Seguido disso, se faz a notificação. Então, tem locais em que quem faz as notificações são os enfermeiros. Então, por exemplo, se eu sou técnica de enfermagem, peguei uma situação dessas, se encaminha para o enfermeiro, obviamente, ele vai fazer daí a notificação do SINAM, tá? E, após a notificação, se dá o segmento na rede, ou seja, se dá uma continuidade para o cuidado dessa criança. Não simplesmente se identifica um caso de violência, se notifica e se acaba por aí, né? Então, tem que dar continuidade nisso, tem que ter certeza que essa criança vai ter proteção social, que essa criança vai ter um amparo psicológico para a situação que está sofrendo, né? Então tem todo um apoio que tem que ser prestado para essa criança após a notificação, tá? Então não acaba na notificação. E depois da notificação, então, tem que se dar continuidade ao cuidado para essa criança que está sofrendo violência ou que sofreu violência, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês para finalizar o caderno número 33 era isso. Inclusive, eu queria deixar aqui bem claro que vocês podem sempre dar sugestões de assuntos, tá? Pra gente falando. Eu sei que eu tinha demorado um pouco, acabei demorando um pouco para trazer esse vídeo para vocês, mas tá aí como prometido. E agora a gente pode passar para outros assuntos, então, tá? Tem bastante conteúdo aí no canal, bem importante para vocês estudarem. E como sempre eu digo, qualquer coisa, deixem aí nos comentários, podem sempre contar comigo lá no Instagram também, sempre que surge alguma dúvida. Eu mando algum material de apoio sempre que possível, né? Ajudo vocês. Então, qualquer coisa, só chamar lá no Instagram também. Ou vocês podem deixar aí nos comentários que eu sempre leio, tá, pessoal? Um abraço, bons estudos, até a próxima.